Todos aqui, eu acho, já ouviram falar da história do dilúvio. É uma história muito lúdica. A ideia é que Noé tinha um barco, que havia os animais entrando na arca. As crianças conhecem essa história. Existem alguns filmes que foram feitos com a ideia desse versículo, desse capítulo da Bíblia. Um que eu me lembrei é Noé, um filme com o Russell Crowe, aquele ator do Gladiador. Ele fez o filme Noé. Eu me lembro o dia que eu fui assistir, né? Estava muito animado para assistir esse filme, né? Nossa, Noé no cinema. Eu saí meio assustado com algumas coisas que eu vi lá, né? Assim, algumas coisas que não está na Bíblia, né? Que eles inventaram, mas enfim, é uma ficção. Tem um outro filme que eu me lembrei também, que fala um pouco da história do Noé, que é a volta do Todo-Poderoso. Tem o Todo-Poderoso 1, né, que ele faz como se ele fosse Deus, o Jim Carrey, e tem a volta do Todo-Poderoso, que tem o Morgan Freeman, bem conhecido ali, e ele faz também a ideia, né, dessa arca. E tem muitas músicas que falam disso. Tem um álbum do Diante do Trono Crianças que fala de Noé, da arca de Noé. As músicas relatam essa história. Enfim, tem muito conteúdo na internet, no YouTube, na Netflix, que fala do dilúvio. Tem até quem usa Instagram, tem uns vídeos curtos no Instagram chamado Reels, e tem um bem famoso lá, um áudio que fala assim: vai cair um delúvio. Não sei quem já viu esse áudio, vai cair um delúvio, né? Algumas pessoas filmam assim e já repetem aquele áudio, vai cair o delúvio, né? Então, é muito famosa a história, e nós vamos rever essa história e tirar algumas lições sempre atuais da Bíblia para nós. Eu começo no versículo 5, que nós já lemos, que fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isso lhe pesou o coração. Ou seja, a história de Noé, ou a história do dilúvio, começa dizendo que havia se multiplicado a maldade. O Diante do Trono, que é um ministério infantil, no CD dele, eu lembro que o Samuel escutava quando era criança. Tem uma música que fala: todo mundo era mau e todos os meninos levados. Mais ou menos isso. Todo mundo era mau e todos os meninos levados, né? Era isso que acontecia, né? A maldade, a violência, o pecado, né? A malignidade, a perversidade, a crueldade. Põe um monte de, né, aí de idade aí, né? Crueldade, malignidade, perversidade, maldade. Havia muita coisa acontecendo na terra. Desde lá, Caim matou Abel, um irmão matou outro irmão. E aí a maldade. Então Deus, ele vê aquilo ali, né? Viu o Senhor, né? Deus viu a maldade, né? E aquilo foi o quê? Doeu no coração, né? Pesou no coração. Deus falou: poxa, eu fiz o ser humano, minha imagem e semelhança, para ele ser bom, para ele ser gentil, para ele ser misericordioso, para ele ser amoroso, para ele amar o próximo, mas ele está só pensando em si, egoísta, só pensando no seu próprio vontade. E Deus então fala, a Bíblia, né, que ele estava pesado, triste, e Deus, essa é o panorama dos dias de Noé. Mas aparece um homem lá, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem, olha aí, homem justo, homem íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, no meio daquela geração perversa, cruel, havia uma pessoa ali chamada Noé.
ele era um homem justo e era um homem íntegro. Ou seja, como se todas aquelas pessoas estivessem com o vírus da maldade, todo mundo tivesse contaminado pelo vírus do ódio, mas Noé, ele aparece como um sobrevivente, como um diferencial, ele aparece como uma pessoa que andava com Deus. O que é andar com Deus? Santidade, amor pelas pessoas, né? Ele tinha uma vida diferente. Noé andava com Deus, e aí Deus, ele tem uma ideia, né? E essa ideia, ele usa Noé como seu instrumento para fazer um barco, né? Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora, deste modo farás, de 300 côvados será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Então Deus, dentro desse contexto, Deus encontra Noé, e Deus tem um plano, e esse plano é usar Noé como um instrumento para resgatar, recomeçar, resetar a humanidade. E Deus então quer fazer um barco. Esse barco, gente, deixa eu falar para você as medidas aqui na nossa linguagem, sobre metros. Aqui no texto fala côvados, eu vou falar em metros. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tenta imaginar o que é isso. 150 metros de comprimento, a arca de Noé, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Então essa era o barco. Ali fala côvado, estou falando para vocês aqui em metros. Esse era o barco que Deus passou para o projeto arquitetônico do barco que Noé tinha que fazer. E o verso 19 fala: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para conservares vivo contigo. Ou seja, Deus ia destruir toda a terra. O mundo era mau, todos os meninos levados, Deus ia destruir tudo, mas a família de Noé ia entrar na arca, e a família dele com os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Fica imaginando, né? O boi e a vaca, né? Cada um com seu par, o galho e a galinha, cada um na arca. Era o zoológico de Noé. Imagine aquela confusão de barulho dentro daquela arca lá, né? O boi mugindo, a galinha, aí vai, meu amigo, cada um fazendo o seu som, né? Imagine o cheiro de estrume daquele barco, né? E Noé com esse objetivo aí, esse projeto divino, né? Imagine o desafio que ele tinha pela frente. E Noé foi obediente. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, né? Noé foi obediente. Ele falou: sim, Deus, tá bom, vou fazer. Ele não foi indeciso, nem disse não. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Pessoal, fala sério. Hoje nós estamos aqui em 2022, você já conhece essa história. Imagine se Deus falasse com você: fulano, constrói uma arca. Você acha que você não ia acordar falando que você estava tendo algum transtorno mental, você estava tendo alguma crise de esquizofrenia? Você ia falar: não é possível, que está tudo normal. Gente, naquela época, nunca tinha existido essa história, o dilúvio. Naquela época não existia a tecnologia que hoje existe de embarcações, de criação, de construção, de ferramentas. Não existia nada disso. Eu fico imaginando Noé lá, né, construindo o barco, as pessoas passando e zombando dele. Ô Noé, vai bem aí, a chuva está chegando.
né? E aí Noé, tá bom aí o trabalho, zombando dele, rindo dele, passando, olha lá, olha o louco do Noé lá, ó, fazendo um barco, né? Sabe onde fica o posto Ipiranga? Fica perto daquele barco do louco do Noé, assim, ponto de referência, né? As pessoas ridicularizavam. Você imagine, uma pessoa fazer um barco, porque Deus vai mandar chuva, e vai inundar a terra, e tem que colocar os animais dentro do barco. Gente, é uma coisa muito louca, muito louca. Mas a Bíblia fala que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenara. A obediência de Noé é um fator fantástico. Ele começou a construir aquele barco. Imagine o tanto de trabalho que ele teve. Não existia as ferramentas que hoje existem, não existia as máquinas, os mecanismos, eu não entendo nada de engenharia. As pessoas hoje têm em casa uma furadeira, existe broca para madeira, existe broca para parede, existe chave Phillips, existe chave, enfim, muitas coisas. Eu não entendo nada disso. Quem está na área sabe. Noé não tinha nada disso. Noé não tinha uma furadeira. Noé não tinha um serrote. Não tinha, era muito rudimentar para a época. Nós estamos falando aí de quantos mil anos atrás, gente? Só até Jesus são 2000. Nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia. É muito tempo. Era muito difícil para aquela época. Sabe como que o barco foi feito? Com betume, uma argila. Imagine para aquilo inundar, vazar, entrar água. Então, realmente, a fé de Noé é admirável. Eu acho que eu não tinha aceitado não. Falei, Deus, eu estou ficando louco, manda para outro essa história aí, não está certo esse negócio não. Versículo 12, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e aquilo aconteceu. Aquele dilúvio veio chuva, 40 dias e 40 noites. Você já viu em Rondonópolis aqui quando chove 2 dias seguidos aqui em Rondonópolis, acontece? 2 dias chovendo aqui, direto, sem parar, vira um caos a cidade. Aquela Lions ali, se chove 3 horas seguidas, já trava tudo ali, engaveta tudo, a água vai às altas. Então, você imagine 40 dias, chovendo dia e noite, sem parar, 40 dias, sem parar, sem parar, sem parar, chuva copiosa, sem trégua. Mas não foi só chuva não, diz que as comportas também do abismo vieram, as águas vieram de baixo, as águas vieram de cima. Como foi isso, pastor? Não sei, eu só sei que a Bíblia diz, e eu creio que aconteceu. Versículo 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Olha, a água cresceu tanto, a água foi subindo, 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 que passou os montes. Ou seja, aquele cara tentando se esconder da água, vou subir na árvore aqui, não adianta, a árvore é baixinha, vou subir em cima da minha casa, vou subir em cima, não teve jeito, vou subir em cima do monte, ela passou por tudo, ela subiu, não teve quem escapasse, que as pessoas querem salvar suas vidas, um subiu em cima da árvore, outro subiu em cima da casa, outro subiu em cima do monte, foram tentando achar algum lugar para fugir do dilúvio, mas a Bíblia fala que cobriu tudo, nada escapou, só escapou quem estava dentro do barco, dentro da arca. O verso 23, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, até as aves não tinham, né, onde pousar, foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. É triste, né, irmãos? Você vê que a natureza, quando o ser humano vai bem, a natureza é abençoada. Quando o ser humano vai mal, a natureza sofre, a natureza padece. Aqui, a natureza pagou o preço da maldade humana. Os animais, os répteis, as aves, ela sofreu
pela maldade humana. O ser humano, ele é um mordomo da criação, mas quando o ser humano está longe de Deus, ele destrói. Quando o ser humano está longe de Deus, a natureza sofre, e Deus então precisou recomeçar tudo de novo. Nós, na linguagem da informática, fala assim: eu vou formatar o meu notebook, vou formatar o meu computador. O que é isso? Você vai começar do zero. Deus fez um reset, Deus recomeçou a terra. A maldade era muita. Os animais, os répteis, as aves não eram maus, mas o ser humano era mau. E por causa do ser humano, a natureza também está sofrendo. E até hoje é assim, né? A família de Noé, o único que escapou foram quem? Foi Noé, a sua esposa, os 3 filhos dele e as esposas dos filhos deles. Eram 8 pessoas. 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio, somente 8. 8 pessoas. E aqueles animais do zoológico de Noé. Os casais que estavam no barco também sobreviveram. Aí eu fico pensando assim, né? Como será que foi, né? Ficar naquele barco lá, todo esse tempo, porque foi 40 dias de chuva, depois foi mais 150 dias para a água escoar, depois foi mais 7 dias para eles descerem, então aí já deu quase 200 dias, você imagine você ficar 200 dias dentro de um barco com a sua família, muitos já tinham se matado, irmão com irmão, mulher com marido, já tinha estrangulado o outro, tinha matado o outro. Nessa quarentena que nós tivemos agora no Covid, teve casais que se separaram, por mais que se surpreenda. Por quê? Porque a gente não podia sair, tinha que ficar em casa. Os 2 ficaram em casa o dia inteiro, separaram, porque não sabia conviver juntos. Imagine o que era ficar num barco, quase 200 dias, sem Netflix, sem celular, sem energia elétrica, em adolescentes, ia começar a tremer assim a mão, né? 200 dias sem celular, meu Deus, a gente fala que é abstinência, né? 200 dias, irmãos, será que eles jogavam bozó? Jogavam Uno? Cartas? Não sei, mas eles tiveram que aprender a relacionar-se em família. 8 pessoas, 200 dias, tinham muito trabalho, né? Cuidar daquele monte de animal lá, dá muito trabalho, mas eles tiveram que aprender a viver a rotina familiar, tiveram que ter criatividade, tiveram que aprender a conversar, que muitas famílias hoje precisam, né? Aprender a conversar, aprender a dialogar. A quarentena aproximou a família. A quarentena a gente começou a estar mais junto. E agora que está voltando à normalidade, nós temos que sempre pensar na comunicação na família, sempre pensar que a gente pode nos perder na comunicação. Nós podemos nos perder e isso é ruim. E a gente tem que se esforçar para buscar sempre a família, né, como a nossa primeira base da nossa vida, é a nossa família. E parou de chover. Capítulo 8, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve, as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então, como eu falei, parou de chover, o abismo, né? A chuva de baixo, a chuva de cima, parou, e as águas foram se escoando, e 150 dias para essa água acabar. Noé solta um corvo
O corvo é um animal impuro, é um animal que se alimenta de carcaça. Talvez existiam carcaças de animais, de pessoas. Aquele animal foi solto pelo Noé com o objetivo, para ver se ele comeria essas carcaças. Se ele viria ou não voltaria, voltaria ou não voltaria para a arca, sinal de que essas águas tinham se escoado ou não. Hoje você pega o seu celular, Google tem de tudo, né? Google Maps, Google Earth, Google Temperatura, mas naquela época não tinha. O corvo era uma forma de contato com o que estava fora, mas não só o corvo, depois ele solta uma pomba, e aquela pomba volta, ele fala, ainda ela não achou pouso. Depois ele solta de novo a pomba não volta, ele fala, agora é hora da gente descer, porque a pomba já encontrou um lugar. Assim, as águas tinham baixado. O arco-íris, versículo 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Olha o que fala, estabeleço a minha aliança. Toda vez que você vê um arco-íris, você vai se lembrar do dilúvio. O arco-íris foi uma aliança que Deus fez, está aí no versículo 11 e 12, depois você pode ver na sua Bíblia, 12 e 13, Deus fala que Ele vai fazer uma aliança e vai colocar no céu um arco-íris, ou seja, Deus prometeu que nunca mais ia destruir a terra com dilúvio, ou seja, hoje nós podemos ter a confiança que nunca mais vai haver dilúvio para destruir a terra. Deus prometeu isso. A terra, pelos meus estudos teológicos que eu tenho feito e que eu já fiz, se houver uma destruição da terra, vai ser pelo fogo, não vai ser mais por água. O livro de Pedro fala isso, pelo fogo. E nós temos visto aí todo ano um aumento da temperatura mundial. Sinais para a gente pensar. A água nunca mais Deus faria dessa forma. Eu preciso encerrar a nossa mensagem de hoje. O que nós podemos aprender com essa história? Aprender que, assim como nos dias de Noé, ainda hoje, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos dele estão passando pela terra, e naqueles dias ele encontrou Noé, um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. A gente vê hoje a maldade, você vê as notícias, você vê os jornais, está aí todo dia a maldade. Talvez Deus já está por aqui com a humanidade, ao ponto de qualquer dia dar um fim. E nós estamos de que lado? Nós estamos do lado de Noé ou do lado da maldade? Nós somos os meninos levados ou nós somos os meninos obedientes? Que lado nós estamos? Nós somos do lado do amor ou nós estamos do lado da guerra, da maldade, da violência, da perversidade, da prostituição, da idolatria, tantas coisas que fala a Bíblia, das obras da carne? Que lado nós estamos? Eu espero que você e eu possamos estar no time de Noé, que Deus nos encontre íntegros no meio de uma geração tão corrompida. Eu encerro citando o Evangelho de Mateus, que o próprio Jesus falou assim: porquanto assim como nos dias de Noé, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca.
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja o que diz aqui, para a gente encerrar. Nós estamos vivendo aqui hoje, casando, comendo, bebendo, e as coisas estão acontecendo. Só que de repente vai vir o fim. Assim como no dia de Noé, as pessoas não perceberam. Imagine as pessoas batendo lá na porta da arca: deixa eu entrar, Noé. Não dava mais tempo. A porta fechou. E interessante é que Deus fecha a porta da arca. As pessoas zombavam, as pessoas não acreditavam. Mas na hora que fecha, as pessoas entram em desespero. Então, ainda hoje acontece a mesma coisa, disse Jesus. Jesus contou essa história, a história verdadeira. Jesus citou a história do dilúvio, de Noé. Ele disse: olha, assim vai acontecer com a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas estão sendo avisadas, as pessoas estão sendo alertadas: venha para o lado de Deus, venha para o lado do bem, venha ser do time de Noé, pare de fazer maldade, pare de fazer perversidade, abandone o seu pecado, mude vida. Todo dia essa mensagem vem para o nosso coração, e daqui a pouco vai começar a chover, daqui a pouco vai vir o dilúvio, daqui a pouco a arca vai fechar, e aí? Você vai ficar do lado de fora, ou vai estar do lado de dentro? Alguns falam que a arca hoje é a igreja. Eu não creio ser a igreja. Eu creio que Cristo é a arca. A igreja é um lugar que aponta a Cristo. A igreja é um lugar muito bom para a gente estar, para a gente congregar, para a gente ouvir a palavra, para a gente fazer amizades. Mas a igreja está apontando para a arca, que é Cristo. E aí então você tem que estar nessa arca, nesse barco, porque se você não estiver nesse barco, e esse Filho do Homem vir, que é o próprio Jesus, e você estiver fora, você vai ser como aquela geração que foi destruída. Às vezes, eu quero encerrar, você fala assim: pastor, mas quando vai acontecer isso? A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos, eu não sei. Mas a pergunta é: e se for amanhã? E se for daqui a um mês? Você está preparado? Você está dentro do barco? Você está... Uma vez perguntaram assim para John Wesley: John Wesley, se Jesus voltasse hoje, o que você faria? John Wesley falou assim: eu continuaria fazendo as mesmas coisas, porque minha vida é para Deus, eu vivo para Deus. Ou seja, não temos que ter medo, se você está com sua vida em paz, paz com sua família, com sua consciência, paz com Deus, tem alguém para perdoar, tem alguma dívida a acertar, resolva, para que esperar? Tem que resolver sua vida espiritual, resolva hoje. Vai esperar até quando? Até quando? Se não der tempo. E mais, você pode encontrar com Deus quando você morrer. Uma bala perdida, uma veia entupida, um acidente de carro, um câncer, e você pode morrer. Ou seja, encontrar-se com Deus pode ser hoje, seja pela volta de Jesus, ou seja pela sua morte. Ah, pastor, vai lá no velório, faz uma oração para o meu querido amigo que morreu, para Deus iluminar o seu caminho. Eu não posso. Se alguém já viu eu fazendo um velório, sabe o que eu faço no velório? Deus, conforte a família, conforte os amigos. Eu não falo com o morto, e nem peço para Deus fazer nada com o morto, porque já acabou, a porta fechou. Eu não posso acender uma vela para Deus iluminar o caminho dele. Eu não posso, porque a porta fechou. Ele morreu. Agora é ele com Deus, meu amigo. Ele vai se apresentar no trono de Deus e vai prestar conta da vida dele. E você? Se você hoje morrer, você está em paz com Deus, com sua consciência, com sua família?
Se Jesus voltar hoje e você está em paz com Deus, com sua consciência, com sua família, com seu próximo, você está em paz? E se essa arca, você está dentro ou fora? Pense nisso.